Mateus 28, o Adriano vai pôr no GC, do 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Todos conhecem, né? Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: Toda autoridade me é dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, ano passado a gente deu a matéria Evangelismo com Entendimento, e nós enfatizamos a questão de se pregar o Evangelho. Mas quando nós falamos da matéria discipulado, a primeira primícia que você tem que entender é que a grande comissão, ela só se completa no discipulado. Então é como o Fábio Júnior cantava, as duas metades da laranja. A primeira é pregar o Evangelho, e a outra metade é fazer discípulo. Muitas pessoas pensam que só ir pregar o Evangelho é a grande comissão. Não. O objetivo final da grande comissão só se completa quando você faz um discípulo de Jesus. Então eu queria que você anotasse aí: evangelismo é a resposta para o perdido. Então quando a gente sai para fora e a gente sai pregar o Evangelho, evangelismo é a resposta para o perdido. Agora, discipulado é a resposta para quem foi achado. Então você pode tirar uma fotinha aí, um print, e colocar no teu Instagram e marcar a aula, a igreja. Então vamos lá? Evangelismo é a resposta para o perdido. As pessoas estão perdidas, elas precisam ser encontradas por Jesus. Você leva o Evangelho, primeira parte. Só que depois que a pessoa foi achada, o discipulado é a resposta para quem foi achado. Nós gostamos muito de dizer que evangelizar pode levar 5 minutos. Se você for criativo, tem dinâmicas que você consegue apresentar, João 3,16, em 5 minutos. Então anote aí, evangelizar leva 5 minutos. Discipular é um trabalho de anos. Então se você não tiver isso na consciência, que a grande comissão é ir e fazer discípulo. E evangelizar leva 5 minutos, agora discipular é trabalho de anos. Eu sempre gosto de comparar com a diferença de fazer filho e criar filho. Quem aqui tem filho aí? Joga a mãozinha aí no chat. Fazer filho, e a Bíblia fala que quando uma pessoa nasce de novo, né? Ela é gerada. Fazer filho é rápido, é gostoso, depende mais de Deus do que da gente, é ou não é? O cara namora ali e a esposa fica grávida. E aí o filho é criado. E a salvação é a mesma coisa. Agora, educar filho vai levar a vida inteira. Até você educar o filho, emancipar ele e ele poder criar a família dele. Então coloque essa figura para o discipulado. Você imagine se quando a Radassa, o Samuel, o Davi, meus 3 filhos, eles tivessem nascido, eu e a Vivi comprasse aquele, eu ia falar tip-top, tip-top? Tip-top do Paraná Clube, e aí eles saíram lá no Mater Dei mesmo, já tem a certidão de nascimento, né? Você registra a criança, e aí nós chegássemos, colocasse ele na calçada, colocasse 50 na fraldinha dele e falasse assim, ó, agora você já nasceu, se vira. O que ia acontecer com essa criança? Ela ia morrer. E às vezes nós estamos agindo assim com as pessoas espiritualmente. A pessoa chega na igreja, ela é alcançada, começou algo dentro dela, mas fazer filho, irmãos, é metade. Nós temos uma jornada. Por isso nós gostamos de chamar o discipulado de uma jornada. Pense até o teu filho sair para formar a família dele, porque discipulado é isso. Aquilo que você fizer numa pessoa, ela vai reproduzir. Então, fazer filho é rápido e é gostoso, leva 5 minutos. É igual evangelismo. Agora, discipulado é um trabalho de anos. Mateus 28, 18, versículo que você já conhece. Aqui nós vemos a última diretiva do nosso Senhor Jesus aos seus discípulos. A última palavra antes dele subir aos céus. Se você pegar os 4 evangelhos, depois que Jesus ressuscita, se afunila uma única mensagem, a grande comissão. E a grande comissão não pode se tornar a grande omissão. Anota essa frase, me marca no Instagram. Muitas vezes, irmão, nós estamos preocupados com muita coisa na igreja. Como fazer isso, como fazer aquilo. Mas nós deveríamos entender que a grande missão da igreja é chamada de grande comissão. As últimas palavras de um homem são as palavras mais importantes.
Então, antes de Jesus subir no céu, ele falou acerca da grande comissão. Você vai ver isso em Marcos 16, 15 em diante, Mateus 28, que está aqui, Lucas 24, Atos capítulo 1, versículo 8. Então vai se afunilando. E olha o que ele diz, bem rapidamente, só uma explanação do texto base da matéria. Toda autoridade me é dada, nos céus e na terra. Portanto, vão. Primeira coisa, irmãos, toda autoridade significa que nós estamos debaixo do envio de Cristo. Nós estamos debaixo, é o que nós chamamos, nós estamos comissionados. O que significa ser comissionado? Anote aí. Significa que nós recebemos uma incumbência. Estamos encarregados temporariamente por algo, por uma tarefa. Nós fomos nomeados a um cargo público. É isso que significa comissionado. Por isso que nós chamamos de fazer discípulo da grande comissão. Quando Jesus disse, eu tenho autoridade e eu estou delegando essa autoridade para vocês. Na aula de evangelismo a gente tratou muito o conceito do enviado. Então nós, irmãos, estamos debaixo de um mandato, não é uma sugestão de Jesus. Então coloque aí, ir e fazer discípulo não é um bom conselho. Não é Jesus falou, se sobrar tempo, faça discípulo. É uma ordem. Sabe qual é o problema da igreja moderna? É que nós batemos nas pessoas por coisas menores do que a ordem. Por exemplo, se tem um membro, o pastor Marcelo, aí em São Sebastião da Moreira, e o líder de célula sabe que ele está namorando na horizontal, e ele não é casado ainda. Sabe o que é namorar na horizontal, né? Namorar deitado, só quem é casado. Aí o líder de célula chama ele para conversar e fala, mano, não pode, porque a Bíblia diz que isso aí é fornicação e tal. Tá certo, a Bíblia diz mesmo. O cara não está contribuindo em nada, do bolso dele não sai 10 centavos para oferta. E aí o líder de PG chama ele e fala, meu filho, você não pode ser avarento, o que está acontecendo? Então a gente chama as pessoas por várias coisas morais. Agora eu vou te dizer qual foi a última vez que um pastor, um líder, te chamou para conversar e falou, eu estou preocupado com você. Aí você fala, o que está acontecendo, pastor? Faz 3 anos que você está aqui nessa igreja e você não tem feito discípulos. Fale uma pessoa que você ganhou para Jesus e está cuidando dela. Dificilmente nós vamos ver alguém puxando a orelha por causa disso. Mas se nós não entendemos que a grande comissão não é uma sugestão, anote isso, ela é mandamento. Tanto quanto não adulterar, tanto quanto não matar, tanto quanto nós temos que entender que há uma missão e a igreja está submissa. Então nós fomos comissionados. E qual que é essa missão? Versículo 19. Ide, portanto, e façam discípulos. Interessante, irmãos, não querendo aqui dar aula de grego, mas o ide aqui, se você procurar um bom dicionário grego, tem vários aí na internet, você vai ver que o ide no grego, ele está num tempo chamado, não está no participativo, não no imperativo. O que significa isso? Que nesse tempo, o que ele está fazendo é qualificando a frase. Qual é a qualidade ali? Fazer discípulo. Às vezes nós focamos no id. Mas mais importante do que ir, é ir com o objetivo correto. Qual que é a qualidade da frase? Fazer discípulo. A ênfase da frase no original, ela não está em ir, mas é indo. Fazer discípulos. Eu não posso tirar da minha cabeça quando eu estou com uma pessoa que aparece lá na igreja, quando eu saio pregar o evangelho, o objetivo é fazer um discípulo de Jesus. E nós às vezes focamos no id, irmãos. Tem um monte de gente que está indo de qualquer jeito, com qualquer mensagem. E quando a pessoa é alcançada, ela pensa, pronto, o cara está sentado no barracão, acabou o meu trabalho. Não. O objetivo de se pregar o evangelho é fazer discípulos de Jesus. Anote isso. Fazer discípulos de Jesus. Irmãos, nós fazemos festa do arraiá, nós fazemos jogo de futebol, nós damos cesta básica, nós cantamos rap, só que nós não podemos perder em mente a nossa missão, é fazer discípulos. Ok? Tudo tem que convergir para a missão de Deus. Mais importante do que ir, é ir com o propósito correto. Qual que é o propósito? Fazer discípulos. Então eu quero colocar isso, só ir não basta. Então nós temos que entender que primeiro você vai, a primeira mensagem é vinde a mim. Esse é o evangelho da graça do nosso Senhor. Então você sai e anuncia.
Mas quando a pessoa vem, aí vem a segunda mensagem, vinde após mim, é o chamado ao discipulado. E aí depois eu vos farei pescador de homem. Então vinde a mim, Mateus 11:28, anota aí. Evangelho da graça, Atos 20:24, Paulo diz, o evangelho da graça. Só que quando a pessoa vem, chega uma hora que você tem que agora apresentar o vinde após mim, que está em Mateus 4:19. Aí é o evangelho do reino de Deus, o discipulado. Aí é colocar sobre ela o senhorio de Cristo, colocar o caráter de Cristo, o mesmo jugo de Cristo. Nós não podemos parar a mensagem. Não é que é 2 evangelhos, são capítulos. O primeiro capítulo é o evangelho da graça. O segundo capítulo, o discipulado, é o evangelho do reino de Deus. É onde o Senhor começa a conformar a minha vida com o Cristo. Olha que interessante. Ide fazer discípulos de todas as nações. A missão é universal. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você batiza, eu sempre falo aqui na igreja, a confissão pública que a pessoa foi salva. O trabalho não acaba. Então, discipulado, irmãos, não é aquele cursinho que nós damos de consolidação antes da pessoa se batizar. Toda igreja tem e tem que dar mesmo. Anote aí, quando uma pessoa é batizada, o trabalho não acaba, o trabalho está apenas começando. O batismo, na nossa tradição, se tem algum irmão aqui que é outra, seria o catecúsmo, a confissão de fé, enfim, ele é só o início do trabalho. Quando nós batizamos o novo convertido, o trabalho apenas está começando, é quando o nenê nasce. Aí nós temos daí anos. A pregação do evangelho acaba no batismo. Eu sempre brinco que o certificado de batismo é a certidão de nascimento. Quem nasceu de novo tem uma certidão de nascimento. Mas só que o trabalho começou, irmãos. Aí a pessoa vai precisar do leitinho, vai precisar do alimento sólido, até que Cristo. Quando que acaba o trabalho? Gálatas 4:19, anota aí. Qual que é o trabalho de um discipulador, de um pastor, de um pai na fé? Nós vamos aprender tudo isso esses dias, tá bom? É o que Paulo olha para os Gálatas e diz assim, filhinhos, por quem sinto dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Nós não podemos descansar enquanto nós olharmos para as pessoas e ela não está a cara de Jesus. Nós temos que lembrar que nós temos que fazer discípulos, não do DH, não do Edinho aí de São Sebastião da Moreira, não do Tiago Adame, por mais que tenha o discipulado horizontal. Eu vou falar do vertical, que é a relação de fazer discípulos de Jesus, mas eles precisam de um exemplo. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. A relação horizontal. Então a teologia católica fala muito disso, o discipulado vertical e o horizontal. Nós vamos tratar tudo isso. Isso aqui é só uma introdução. Ok? Então, irmãos, olha o versículo 20. Da onde que eu tiro que o batismo é o começo do trabalho? Porque você batiza a pessoa, show de bola. Acabou o evangelismo. Então, por exemplo, aqui na nossa igreja, na metodologia, a pessoa faz o lar de paz, apresentou Cristo, tem o curso de batismo, tibum na água, começou o trabalho. É como se o bebê nasceu. Agora vai ter anos para formar o caráter de Cristo. Olha o versículo 20, Mateus 28:20. O pessoal do GC quiser lembrar do que nós estamos falando. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha que lindo, irmãos. Ensinando a guardar. Aí começa o pastoreio, que vai se desembocando no discipulado. É ensinar a guardar tudo que Jesus ensinou. Então o evangelho você consegue pregar aí numa semana. Agora, ensinar tudo, aí você vai precisar de anos. É o discipulado. Jesus, o Mano Brown diz assim, ó, Cristo que morreu por milhões só andou com 12 e um fraquejou. Ele levou 3 anos. E olha que foi 3 anos dormindo com os caras. Vamos ver aqui qual que era o discipulado de Jesus. Irmãos, da onde que a gente passa 3 anos com uma pessoa hoje? Então, quanto tempo... Ou nós somos muito ruins para formar um discípulo, ou Jesus era ruim. Ou, quer dizer, nós somos muito bons, porque tem gente que 3 meses, Adriano, fala assim, ó o meu discípulo aqui, ainda fala meu discípulo amado. Tá formado, garoto. Jesus levou 3 anos. E ele olhava para Pedro e dizia assim, Pedro, você não é convertido ainda, mas vai se converter. Nós vamos tratar tudo isso. Ensinando a guardar tudo, formar o caráter de Cristo. Irmãos, nós vamos ter esse tempo de colocar Jesus como Senhor na vida e na forma de viver das pessoas.
Tudo isso, ensinando a guardar todas as coisas. E aí tem uma promessa. Ele dá autoridade para você iniciar, para você ir. E ele vai estar com você nesse processo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Diga, uau! Aí você vai ter o Espírito Santo, Deus vai te capacitar. Irmãos, às vezes nós pegamos esse versículo, irmão, Jesus disse que vai estar com você todos os dias. Não, ele vai estar com quem está cumprindo a grande comissão. O cara tá bem de boa, não quer saber do negócio de Deus. Qual que é o negócio de Deus? É pessoas. É reproduzir pessoas semelhantes a Jesus. Aquilo que fizeram na tua vida. Então essa aula ela é dupla, porque você vai aprender quais são os critérios para ser discipulado. E quem foi discipulado pode reproduzir na vida de alguém. Então, nós vamos falar muito do discípulo, do discipulado, de ser discipulado e de discipular. Ao mesmo tempo. Porque uma hora nós vamos ter que receber e uma hora nós vamos ter que dar. Tá bom? Então ele não só envia, como ele estará conosco através do Espírito Santo. Ele não nos deixa sozinhos se nós estamos debaixo da comissão dele. Se nós fomos delegados por eles, estamos gastando a nossa vida para fazer discípulos. Amém? Então, tudo que o comissionado precisar, Jesus está garantindo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o nosso negócio. Ide fazer discípulo. Primeira pergunta aplicativa, porque essa é uma aula ministerial. Quantos discípulos de Jesus você já fez? Coloca aí uma pergunta de caneta vermelha. Não precisa responder no chat. É uma pergunta retórica. Sabe, irmão, às vezes nós estamos limpando a igreja, estamos liderando jovem, estamos correndo para lá e para cá, mas aquilo que Jesus mandou fazer de fato, todas as coisas que nós fazemos deveria ter um objetivo: pregar o evangelho e fazer discípulo. Faça essa pergunta aí, na sua caminhada cristã. Quantos discípulos você fez? Ou pessoas que você pregou o evangelho e aí pôde discipular, ou pessoas que até chegaram. Às vezes ouviram o evangelho em outro lugar, às vezes ouviram pela TV, assistindo o RR, vieram parar na tua igreja. Deus tem os meios de graça. Venho porque queria uma namorada. Venho salvo. O peixe caiu na tua rede. Só que você pegou e começou a cuidar e desenvolver aquela pessoa. E hoje ela está reproduzindo. Nós vamos aprender aqui que discipulado é paternidade. Vamos aprender que você pode dizer que formou um discípulo quando você toca a 4ª geração. Então faço uma pergunta para você. Às vezes, irmãos, estão envolvidos em tanto ativismo na igreja. Sabe, só apagando incêndio, fazendo boas consolidações, correndo para lá e para cá, resolvendo o problema. E o mandato principal de Jesus, nós não estamos cumprindo. O objetivo dessa matéria é... Outra pergunta. Quantos discípulos você fez? E agora pergunte, eu já fui discipulado por alguém? De verdade, nós vamos entender qual é o padrão bíblico. Por isso que o nome dessa matéria, você que já está anotando, deixa eu ver aqui quantos alunos. Você que está aí, deixa eu acertar aqui, ó. Aí, 76 alunos online. Coloca aí, discipulado bíblico. Um chamado, uma resposta, uma jornada. Então você no final vai ver se realmente é discipulado o que nós estamos fazendo, como Jesus fazia, como devemos fazer, receber, como que isso nasce, tá bom? Show de bola. Pessoal, lembrando você que tem uma pergunta, pode mandar no chat que os nossos monitores vão estar anotando. Se você tiver, e aí no final nós vamos abrir nos últimos 20 minutinhos, tá? Nós vamos abrir aqui a tela e você vai poder fazer também, abrir o microfone e fazer a pergunta, se você quiser, se você se sente confortável. Se você fala, não, pastor, eu vou digitar aqui, aí o Diogo e o William estão ali anotando a sua pergunta, tá bom? Então, beleza. Seguindo a apostila, você depois vai poder ler ela, nós vamos começar a responder uma pergunta. Anote aí, manda lá no GC, Adriano. Se quiser também os slides, né? Lá no slide tem. O que... Vamos ver lá se está no slide. Isso, na introdução. O que é discipulado? Anote essas duas perguntas. Qual é o padrão bíblico? Porque nós temos que a nossa prática ministerial e a nossa prática de vida tem que emanar das Escrituras.
E hoje se fala muito de discipulado, mas será que é o discipulado bíblico? Nós vamos ver. O que é discipulado? Qual é o padrão bíblico? Tá? Depois você vai receber material de apoio que eu vou te mostrar da onde que nós tiramos, quais os livros, vamos te dar o caminho das pedras, artigos, vídeos de homens que sabem um pouco mais que a gente, tá bom? Nós não aprendemos sozinho. Pode cortar para mim. Corta para mim. Irmãos, nós temos que entender algo. Quando nós vamos falar de discipulado, de discípulo, qual que é o nosso modelo? Jesus. E nós temos que analisar, à luz do Novo Testamento, qual é a perspectiva que Jesus tinha do discipulado. O que você acha? O que é perspectiva? Como que Jesus, qual era a cosmovisão de Jesus sobre o discipulado? Coloca aí, era judaica, não grega. Se a gente não tiver isso na nossa cabeça, nós vamos reproduzir um modelo grego. Então o modelo grego ele está muito ligado à sala de aula. Se você olhar aqueles filmes de Alexandre o Grande, de filosofias antigas, né, galera que gosta, você vai ver uma sala de aula, um mestre e os alunos. Só que Jesus não era grego. Por mais que palavras do grego, o Novo Testamento estava ali no auge da cultura helenista, Jesus ele traz algo que já era comum na cultura judaica. Então coloque isso. A perspectiva do discipulado que Jesus tinha era judaica. Então o padrão bíblico neotestamentário, que é da onde nós tiramos a base do discipulado, por mais que no Velho Testamento tem exemplos de discipulado, mas é no Novo que isso se torna. Jesus ele se origina numa visão judaica de discípulo. Você já deve ter visto aquele livro do Ed René, aqueles vídeos. Então é o Talmidim. Digita lá para nós, Adriana, a galera que está aí. Então do jeito que fala, Talmidim, que é da onde vem discípulos. A palavra discípulo também nesse conceito judaico era Talmid. Então o Talmidim era algo comum na cultura judaica. O que eram os Talmidins? Eram aqueles que seguiam algum rabino. Aqueles que seguiam uma escola de pensamento e vida. Então funcionava mais ou menos assim, ó. Todo Israel era constituído por Talmidim. Então a criança ela era aprendiz da Torá. Alguns vão dizer até 10 anos, 12 anos. Ela decorava a Torá, era como se fosse o ensino fundamental. Pensa aí, Sandrão. Os meninos lá no Colégio Cerro Azul, até a 4ª série, era decorar a Torá. Então esse era o ensino fundamental. Os que se destacavam, dos 12 em diante, eles começavam a aprender, além do básico do Pentateuco, eram selecionados para começar uma jornada. Era o Belt Sefer, o nome dessa cerimônia. Era uma formatura com a Torá decorada. E aí eles passavam a aprender os escritos, né? O restante da Tanakh, você vai aprender na aula de bibliologia, que a Bíblia do judeu é a Tanakh. Então eles começavam a ir para uma outra escola, que era a Belt Talmud. Então esse casa de aprendizagem, onde eles aprendiam os escritos e eles começavam a aprender as interpretações de algum mestre. Então, por exemplo, as duas principais escolas eram de Eliel e Shammai. Então era comum. Até os 12 anos decorava a Torá. Os melhores eram selecionados para o 2º nível, como se fosse da 5ª ao 9º ano, agora é 9º ano, né? E eles começavam a aprender a interpretar os Talmudes, e aí com 16, 17 anos, aqueles que eram os top, eles eram chamados para uma jornada. E eles se tornavam um Talmidim, que daí ele começava a aprender aos pés de um rabino. Aí ele começava uma jornada. Não era uma sala de aula, não era simplesmente conhecimento, era uma vida. Geralmente largavam a casa dos seus pais e começavam a andar com aquele mestre. Você conhece alguém no Novo Testamento que foi um Talmidim? Vamos abrir lá? Anote aí as referências. Atos capítulo 22, 3, Adriano. Só para dar um exemplo de um Talmidim. E Atos 5, 34. Anote aí. Atos 22, 3 e Atos 5, 34. Então apenas os melhores eram colocados nesse nível. Isso podia ter de 14 a 16 anos. Eles largavam tudo. Só para você ter uma ideia, havia um ditado nessa perspectiva judaica do discipulado. E lembrando, Jesus tinha uma perspectiva judaica, não era grega. Então discipulado para Jesus não é uma sala de aula.
Tem conteúdo, tem ensino, mas é a jornada. Porque com 16 anos essas pessoas largavam sua casa, a ponto que eles diziam que o rabino era um pai mais importante que o pai biológico. Por quê? Havia um ditado que dizia mais ou menos assim, que o pai biológico trouxe ele para o mundo, mas era o pai rabino, aquele que vai introduzir no mundo vidouro, na eternidade. Então ele largava a sua casa. Quem que nós estamos falando aqui? Ó? Atos capítulo 5. Atos 22 primeiro. Deixa eu achar aqui. Ó. Atos 22. Oh. Atos. La Bíblia, hermanos. Cliquei de novo errado. Vamos lá. Atrasado eu tô um pouco, sintou, eu acho. Tô aprendendo a mexer, irmão. Tô aprendendo com os mestres aí, hein? O William tava falando hoje, quem te viu e quem te vê. Olha aqui, Paulo diz, estamos falando de Paulo. Então, Paulo foi um desse grupo seleto que atingiu aprender aos pés de um mestre. Um tal Midim. Olha Atos 22, 3, quando ele está fazendo a sua defesa. Eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nesta cidade, Jerusalém, e fui instruído aos pés de Gamaliel. Essa expressão aos pés fala que ele atingiu esse nível, segundo grau, ensino superior, vamos dizer assim. Estou dando um exemplo. Só que não era ir na faculdade, era andar com o mestre. Vocês estão entendendo? Então, esse termo, instruído aos pés de Gamaliel. Quem que era esse Gamaliel? Esse Gamaliel, ó que Paulo vai dizer, ó, instruído aos pés de Gamaliel, Atos 22, 3, segundo a lei, zeloso com os antepassados, zeloso para com Deus, assim como sois hoje. Quem que era Gamaliel? Atos capítulo 5 vai falar desse cara, vamos lá? Atos capítulo 5, versículo 34. Vai anotando as tuas perguntas, no final nós vamos abrir, hein? Vamos participar, vamos usar esse zum, 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 bateu, zum, zum, zum. Atos 5,34. Gamaliel era esse mestre. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar, e aí deu o famoso discurso de Gamaliel. Gamaliel, quem já fez aula de Epístolas Paulinas vai lembrar quando eu falo da vida de Paulo, Gamaliel era neto de Hilel. Hilel foi o maior mestre de uma linha farisaica, mais liberal. Era como se Hilel fosse o Pelé, Gamaliel fosse o Neymar. Então, era neto de Hilel. Então, Paulo não aprendeu com qualquer um. Por isso que ele fala aos pés de Gamaliel. O que era isso? Era o discipulado na perspectiva judaica. Era largar a casa dos pais e, literalmente, geralmente, ir na casa, na Bet Talmud, na Bet, sempre isso, Beit, né? Que é casa de interpretação, casa de instrução. Você começava a andar com aquele mestre. Tinha outro ditado que diz que o discípulo ficava bom, ele queria estar tão perto do seu mestre, até ser coberto com a poeira. Então tudo isso nós estamos falando e nós vamos mandar para você lá no grupo do Capacitando essa semana, artigos dessa perspectiva judaica. Então o que nós estamos falando aqui, irmãos? Lembra da pergunta? O que é discipulado? Qual é o padrão bíblico? O discipulado neotestamentário, ele surge de uma perspectiva judaica, não grega. Então não é muito mais que uma sala de aula, é muito mais que uma aula, é muito mais que uma apostila. Nós temos que entender que é uma jornada. Sem essa primícia básica, não tem como entendermos o que é de fato discipulado, muito menos o que é ser discípulo. Porque era uma relação onde a pessoa largava tudo e a partir de agora ela andava no jugo do seu mestre. Quando Jesus fala do jugo, ele está falando do meu ensino, da minha jornada. Então é largar tudo e seguir o mestre. Então quando Jesus chama os seus talmidim, por mais que ele era um rabino leigo, mas ele era considerado, porque ele podia na sinagoga ter o momento da palavra, não era qualquer um. Mas ele revoluciona a perspectiva do que é ser um discípulo. A palavra discípulo no Novo Testamento, anote aí, isso é uma curiosidade bacana. Olha como a Bíblia fala dessa ênfase de ser discípulo. Dependendo da tua tradução, ela aparece mais de 150 vezes no Novo Testamento.
Então, o chamado é ser discípulo de Jesus. A igreja, não estou falando a igreja arrogante, histórica, ela está aberta para todo mundo. Tem gente que fala igreja é hospital, igreja não sei o quê, tem igreja que é balada. Mas a igreja de Cristo, ela é a comunidade dos discípulos de Jesus. Ela é a Assembleia dos Santos. Ela é daqueles que seguem, igual o RR canta, estou seguindo a Jesus Cristo. Então, diferente, a única diferença, isso você tem que anotar, a única diferença de Jesus, ele tinha uma perspectiva judaica, só que ele revoluciona, porque os mestres, seja Léo, seja Shammai, Gamaliel e outros grandes mestres, eles selecionavam o melhor para a jornada. Parece que o nosso Senhor, ele age um pouquinho diferente. Ser chamado ao discipulado de Jesus não é para os melhores, e sim para aqueles que são totalmente entregues e disponíveis. Se você olhar o único requisito para ser discípulo, ele chegava e dizia, vem e me segue. E aqueles homens largando tudo, o seguiam. Não precisava ter um currículo extenso, decorado. Imagina se Pedro fosse decorar a Torá. Sabe, irmãos? Então, diferente daqueles mestres que querem os melhores, o Senhor pega você do jeito que é e ele te transforma naquilo que ele quer. Então, irmãos, você também tem que ter esse olhar. Então, mas é uma jornada. O que é discipulado? Vamos começar a responder essa pergunta. Joga lá de novo para nós, Adriano. Primeiro slide. Nessa introdução, nós vamos começar a pincelar. No desdobramento das aulas, isso vai ficando claro para nós. Se você tem alguma pergunta, manda aí. Se for para hoje, se eu falar que nós vamos responder na outra aula. O que é discipulado? Qual é o padrão bíblico? Volta um aí, Adriano. Vamos voltar nas perguntas primeiro. Isso. O que é discipulado? Lembra que eu falei que você vai ver a palavra discípulo mais de 150 vezes? Mas a palavra discipulado você não vai encontrar no Novo Testamento. Pode voltar para mim. Você nunca vai ver no Novo Testamento o substantivo discipulado, mas somente o verbo que implica no discipulado. Quais os verbos? Então anote aí. Quando Jesus fala seguir ou siga-me. Quando você ouve essa expressão nos evangelhos, seguir Jesus ou siga-me, nós estamos falando da implicação do discipulado. Tá bom? Então, explicitamente, você não vai ver essa palavrinha, você vai ficar procurando, cadê o discipulado? Só que quando Jesus fala seguir e seguir-me. Karl Barth, um dos que nós vamos indicar um livro dele, eu vou trazer na próxima aula, teólogo, de 1886 a 1968, no seu livro Chamado ao Discipulado, nós vamos trazer a aula que vem, ele diz assim, discipulado é o relacionamento estabelecido em compromisso entre a pessoa específica que foi chamado para seguir e aquele quem chama. O que é discipulado? Segundo Karl Barth, no seu livro Chamado ao Discipulado, ele diz assim, ó, como não existe essa palavra discipulado no Novo Testamento, mas existe o segue-me, ele diz assim, que discipulado, anote essa definição, quiser aí digitar a frase, John, discipulado é o relacionamento estabelecido em compromisso entre uma pessoa específica, aquela que foi chamada a seguir, e aquele que chama. Não existe discipulado sem relacionamento comprometido. Não existe discipulado sem alguém que chama, segue-me, e alguém que diz, seguirei. Eu te seguirei. Não adianta um querer chegar para o cara e dizer, você é meu discípulo. Não adianta, irmão, e o cara não querer nada com nada. Ele pode ser pastoreado, ele pode ser consolidado, ele pode ser salvo, talvez, tem algumas linhas que diz. O próprio Karl Barth, nesse livro, ele vai defender que o mesmo chamado ao discipulado é o chamado para crer. Aí você vê o que você crê. A verdade é que é uma relação. É igual o cara que quer casar e ele fala assim, nossa, vou casar com a menina. Fala, mas já falou com ela? Ainda não. O cara criou tudo na cabeça dele. Ele criou um namoro imaginário. Meu irmão, tem gente que está criando um discipulado imaginário. O cara põe lá na placa da igreja, todo mundo discipulado. Vai. Meu irmão, é uma chamada. O discipulado vertical. O próprio Jesus nos chama. E nós começamos a andar com ele. Mas o discipulado horizontal, que é a relação entre alguém maduro e outra pessoa. Precisa o quê? Segundo Karl Barth, discipulado é o relacionamento estabelecido em compromisso,
sem compromisso, irmãos. É com isso que eu defino a analogia do casamento. Porque é um compromisso mútuo entre a pessoa específica que foi chamada e aquele que chama. Nós definimos assim na apostila, se você ler lá depois, o que é discipulado, respondendo a tua pergunta. Isso aí também eu vou disponibilizar uma apostila do Josadac Lima. Então, muito do que nós estamos ensinando, você vai ver que eu vou postar vídeos dele. Tem essa veia, o Josadac Lima aí é um grande ensinador de discipulado. E uma das definições que ele diz é que discipulado, anote aí, é uma formação espiritual, uma mentoria pessoal, um acompanhamento individual. Pode jogar o slide lá, Adriano, que eu acho que tem um slide. Aí você já copia e fica melhor. Você que está em casa e nos assiste ao vivo, ou você, olha lá, ó. Então você está respondendo a pergunta de caneta vermelha. Cada vez que eu responder a pergunta, coloque ela de novo. O que é discipulado? Quando cair lá na prova, você vai colocar, é uma formação espiritual. Formação, então não nasce pronto. É educação, é levar a pessoa ao crescimento. Uma mentoria pessoal. Não tem como ser AD à distância. Um acompanhamento individual, que inclui 3 coisinhas básicas para começar a aprender: convivência, conteúdo e acompanhamento. Para começar. Se não tem essas 3 coisas, não é discipulado. Então você vai aprender nessa aula. Não confunda amizade com discipulado. Não confunda consolidação. É importante consolidar. Não é discipulado. Pastoreio. Ainda não é discipulado. Discipulado é um nível comprometido. É uma formação espiritual. Uma mentoria pessoal. Um acompanhamento individual. Então quando cair lá na prova, que inclui 3 coisas. Número 1, convivência. Número 2, conteúdo. Número 3, acompanhamento. Anotou aí? O Adriano vai deixar na tela aí mais 30 segundos. Isso é matéria de prova, tá? Lembrando que a prova vai ser com consulta, apostila, então não vai ter surpresas. Pode cortar para mim, Adriano. Nós já estamos indo aqui. Deixa eu ver quantos... Aí, ó, daqui 10 minutinhos a gente abre para as perguntas. Número 1, convivência. O que é convivência, pastor? Coloca aí, vida na vida. Vida na vida. A vida que eu tenho sendo derramada na vida de outra pessoa. Então, o que é convivência? Relacionamento. Não tem, irmãos, como ter discipulado sem relacionamento. Por que nós trabalhamos em pequeno grupo, no PG, na igreja, a gente quer envolver as pessoas? Porque o discipulado, ele não nasce assim, ó, tudo bem? Meu nome é DH, a partir de hoje sou teu discípulo. Não. Tem que começar a conviver. Como diz aquela canção, deixa acontecer naturalmente. Sem relacionamento. Uma pessoa nem é pastoreada e você quer. Então, irmãos, não tem como ter convivência EAD. Tem que ter pele. Já viu essa expressão lá do Maranhão? Nosso amigo fala, tem que ter pele. Jesus vem de uma perspectiva judaica, onde chamava a pessoa, 60% dos ensinos do Novo Testamento, ele estava com seus discípulos, comendo. Então ele estava cortando bife, ele chegava para Pedro e falava, Pedro, não pega o pedaço maior. Rolava uma discussão, rolava... Era enquanto a vida acontecia. O que é convivência? Anote aí, vida na vida. Jesus andou um bom tempo para depois chamar os 12. Então você tem que andar com as pessoas. Então não vai surgir do nada, não é uma visão, não é um método da igreja. Você pode chamar de discipulado o que não é discipulado. E esse é o problema. Por exemplo, qual que é o problema hoje? Que às vezes eu saio lá do médico lá e ele fala assim, ó, DH, você não pode tomar leite. Pô, mas o leite foi Deus que criou, mas é porque aquilo que nós colocamos na caixinha, nós chamamos de leite, não é leite. Então, às vezes, nós colocamos na caixinha uma palavra discipulado, e aí não tem convivência. Relacionamento, coloca aí, convivência é relacionamentos, não regulamentos. Nós podemos adestrar uma pessoa e não discipular ela. Porque discipulado vai ter que ter relacionamento. O que significa convivência? Coloca aí, hashtag convivência de caneta vermelha. Conviver significa, olha o significado da palavra convivência,
vida em comum, contato diário ou frequente. Foi o que Jesus fez. Era o que os talmidins tinham com seus mestres. Era ser coberto com a poeira. É uma vida em comum. Uma vida compartilhada. Então você tem que assistir filmes como Karate Kid para entender o que é discipulado. Você tem que assistir filmes assim, ó. Discipulado é andar junto, é ter pele, é vida em comum, é um contato diário, é a palavra convivência. Frequente. Jesus, ele vivia na mesa. Por quê, irmãos? Discipulado é você entender que a mesa era muito mais usada por Jesus para discipular do que o púlpito. No púlpito você prega, e tem uma parte que é importante. Mas na mesa você discipula, na vida. O que Atos 28, 20 nós lemos aqui? Ensinando a guardar. Como que eu ensino uma pessoa? Não é ensinar os mandamentos. Vem aqui, eu quero te ensinar aqui, ó, o catecismo da igreja Rogate. Isso aí também tem que ensinar. Só que daí você anda com ela e ela vê como você aplica a palavra. Ensinando a guardar. Como você ensina alguém a orar? Orando. Levando ela para orar. Era assim que Jesus fazia. Então o talmidim Israel, o discípulo queria estar tão perto do Rabi para ser coberto da poeira dele. Então as pessoas têm que ter pele. Tem que andar perto. Tem que andar junto. É uma jornada, irmão. Não é um módulo. É uma jornada. Convivência. Então isso é uma coisa básica. Como que vai nascer discipulado se você nem lidera um PG, se as pessoas nem têm contato, se nós não se envolvemos, nem consolidamos, nem pastoreamos? Não vai nascer casamento sem namorar, sem olhar a pessoa, sem ver, ó, gostei de sorrir. É Deus convertendo corações, vida na vida. Segunda coisa básica, 3 coisinhas que inclui. Conteúdo. Quando nós falamos de conteúdo, anote aí, nós estamos falando de um conteúdo teórico e prático. Aquela pessoa madura tem que ter o que derramar na vida do outro. Por que esse modelo moderno não dá certo? Porque a pessoa chega lá assim, como é que você está hoje? Já viu o melô do discipulador? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peço pra você contar sobre o teu dia. Aí o cara conta, os dois choram junto. Não, eu tenho que ter algo a derramar. Nem que eu aprendi 8 horas da manhã e 10 horas da manhã eu estou ensinando. Mas é um conteúdo teórico e prático. O que é um conteúdo teórico e prático? É ensinado e vivido. Por que eles falavam assim de Jesus? Ele ensina como quem tem autoridade, porque Jesus vivia o que ensinava. Então nós temos que ir na pegada de Jesus. Essa era a dinâmica de Jesus. Vamos abrir em Atos capítulo 1, versículo 1? Coloca lá, Adriano. Olha como que tem que ter conteúdo. Então, para ter conteúdo, eu tenho que alguém um dia tem que ter derramado na minha vida. Atos 1. Quem escreveu Atos 1? Você aprendeu já no Capacitano, Lucas. E ele declara algo aqui muito interessante, na sua continuação, né, do seu evangelho, no livro histórico. Olha o que ele diz. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Qual livro? Lucas. O evangelho. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que ele está querendo dizer? Que Jesus não só fazia, ele era um conteúdo prático, mas também ensinava. Ensinava e fazia. Essa é a dinâmica do discipulado. Coloca aí Atos 1:1. A dinâmica de Jesus. Prática e ensino. Ensino e prática. Você pode até ensinar o que você sabe, mas você só reproduz quem você é. Discipulado é isso, irmãos. Conteúdo. O problema é que nós estamos colocando uma pessoa que não é discípulo de Jesus para fazer outro discípulo. O que vai reproduzir? Há um princípio em Gênesis capítulo 1 que se aplica em todas as áreas. Cada um reproduz segundo a sua espécie. Por isso que nós estamos nessa bagunça. Quando eu digo nós, não você que está aí, você é um santo. Eu estou falando da igreja. Então, eu tenho que experimentar. Então eu tenho que ter convivência, mas senão vira só um lamber de feridas. Nunca cura, nunca transformação. Eu tenho que ter conteúdo teórico e prático. Eu tenho que ter algo a derramar.
Eu ando com Jesus, alguém me ensinou a andar com Jesus, agora eu posso reproduzir, é fazer e ensinar. Você pode até ensinar o que sabe, mas você só reproduz quem você é. Mateus 28:20, ensinando a guardar. Não é ensinar os mandamentos apenas, é ensinar a guardar. Como eu ensino uma pessoa a orar? Orando, mostrando para ela. Como eu ensino alguém a amar? Amando. Como eu ensino alguém a ofertar? Ofertando. Como eu ensino alguém a pregar? Vamos junto. Expulsar demônio. É assim que Jesus ensinou os discípulos. É a jornada rabínica. Então não é Grécia, não é faculdade, não é no final assim, ó, com canudo. Não. Não é um canudo do discipulado, é um jugo. Anota essa frase, quiser marcar no Instagram, ó, eu segurando o canudo aqui, ó. Não é um canudo. Me formei agora no Capacitano, sou discípulo de. Os seminários teológicos tem um monte de gente formada que não é discípulo. Faz parte o conteúdo? Claro que faz. Só que é aqui, ó. Chega aqui, ó. É aquela imagem assim, Jesus com a escritura e andando junto. Aí a pessoa fala, o mestre ensinou. Lembra do mestre Miyagi? Ele ensinava lá na hora o Daniel Sano, mas daí lá no ringue ele entendia tudo. É teoria e prática. Outra coisa que nós temos que entender é que o conteúdo ele deve ser adequado à realidade do discípulo. O que significa isso? Como é um acompanhamento individual, você tem que entender em cada estação, é igual filho. Por exemplo, quem aqui está nos assistindo tem filha? A Gilmânica, a Ângela. Cada fase o filho precisa de algo. Então eu tenho que ter essa sensibilidade de entender. Olha, vamos abrir lá em Hebreus para não ficar nas minhas palavras. 3 textinhos aí, Adriano. Vou soltar eles, daí você vai. Hebreus capítulo 5, do 12 ao 14. 1 Pedro 2:2 e Efésios 4:15. O que nós estamos falando? Que o conteúdo, tudo isso está na apostila. O conteúdo tem que ser adequado à realidade do discípulo. Olha o que diz Hebreus 5, do 12 ao 14. Para você entender que quando você for derramar conteúdo, você tem que andar junto para saber o que a pessoa precisa. É hora de falar de calvinismo e arminianismo? É hora de ensinar ele a dar o dízimo? Ou é hora de ensinar ele a orar? Ó, Hebreus 5:12. Pois com efeito, quando deveis ser mestre, dado o tempo decorrido, quer dizer, se devia ter crescido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornares necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, quando a pessoa está começando, é um bebezinho espiritual, ele precisa de leitinho, não de alimento sólido. Se eu for dar um alimento sólido para o neném, eu mato ele engasgado. Então, tem gente que não sabe discipular, não entende o que o cara precisa hoje, é parar com a maconha. Não é saber ler livro da Rebeca Cabral. Então, irmão, você tem que ter essa caminhada. Ora, então, na verdade, o livro da Rebeca Cabral é bom. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, jornada, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Agora é hora do cara largar a música secular? Ou é para dizer para ele, não, você pode ouvir sim. Calma, irmão, uma criança. Então, formação espiritual, mentoria pessoal, acompanhamento individual. Eu tenho que saber a hora do leitinho. 1 Pedro 2:2, que o Adriano vai colocar aí, depois você lê, diz que tem que desejar ardentemente o genuíno leite materno. Nasceu de novo, a única coisa que o filho precisa é do peito. Efésios 4:15 vai dizer, cresçamos em tudo. Tem que levar ao crescimento. Então, um acompanhamento que vai levar a pessoa à maturidade, chegar uma hora que ela pode reproduzir. Não é ficar lambendo ferido o resto da vida. Nós vamos ver tudo isso. E a terceira coisa para nós abrir para as perguntas. Acompanhamento. O que é acompanhamento? Então, Adriano, recapitulando. Discipulado é uma formação espiritual, uma mentoria pessoal. Olha lá. Um acompanhamento individual. Isso aí é primícia. Só para a gente introduzir aqui a primeira aula. Que inclui convivência, conteúdo e acompanhamento. É o CCAA. É o CCA. CCA. O que é acompanhamento? Anote aí. É seguir lado a lado. Para cuidar, incentivar,
desenvolver pessoalmente a pessoa. Discipulado, você vai ver lá na apostila uma definição, é cuidar e equipar as pessoas enquanto caminhamos com ela. Corta para mim aqui. O que é discipulado? É você andar lado a lado. Eu vou postar um videozinho, até hoje fez 2 anos que eu preguei lá no Bola de Neve, que aqui não vai dar para mim fazer, mas eu brinco com a palavra. O que é discipulado? Discipulado. É você sair, não é de cima para baixo. É você descer e andar com a pessoa. Acompanhamento. É descer pro lado. Lá no vídeo eu explico. E eu vou postar hoje à noite. É o que Jesus fez. Ele abriu mão da sua glória e ele desceu para andar com aqueles homens. Então, sem essas coisas, 3 coisas básicas, convivência, conteúdo e acompanhamento, nós não podemos começar a pensar no que é ser um discípulo e no que é ser discipulado e o que é um dia discipular pessoas. Ok? Nós vamos encerrar por aqui. Eu quero ser bem, para que a gente possa ter aí os 20, dependendo do apetite de vocês, até meia hora de participações. Agora é a hora que você que tem coragem, né? Abre o microfone. Pessoal que tiver alguma pergunta no chat, já anota e começa, vem aqui pertinho. Tá bom? Vamos lá? Você tem alguma dúvida, algum comentário da aula de hoje? Se a pergunta vai ser respondida mais na frente, eu te digo. Se pode ser comentada agora. Agora é o momento da pergunta e resposta e participações. Vamos lá? Para a gente ir para a reta final. Hoje foi só uma introdução. Deixa eu abrir aqui o meu zoom. Zoom, 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 bateu. E aí, Leandro, na Tailândia é assim também? Vamos lá, vamos participar aí. Você é doutorado em mixologia. Fiquem acanhados. Depois daí, no finalzinho, eu corto. Alguma pergunta aí, pessoal? Aí igual o RR tem aquelas... Se nós não souber, o Diogo e o William estão aqui, eles me ajudam. Alguma participação? Vamos lá, pessoal. Uma dúvida? Puxa, eu não pensava assim, eu pensava. Vai falar, abre o mic. Ó, o Dengo caiu no poder ali, eu só tô vendo o teto. E a aula tá... Mano, a aula tá tão forte que as pessoas estão caindo em casa. Forte, Dengo. Alguma pergunta? Não, a gente vai pra casa assistir Bem Amigos. Se alguém tá falando, abre o mic. Então pera aí, tem que... Segura aí um pouquinho, Leandro, só tem que aumentar minha TV aqui. Segura aí um pouquinho, lembra que o teu raciocínio... Aê, tô abrindo o retorno aqui. Vai lá. Que horas são na Tailândia aí, Leandro? Agora é 7h20 da manhã. Glória a Deus, hein, mano? Quem já foi picado pelo capacitano, hein? Lembra quando nós tinha 3 pessoas na sala de aula? Agora, ó. 76 pessoas, fora a galera que tá aqui. E aí, Leandro? O que você quer dizer? Alguma pergunta, um comentário para elucidar melhor o assunto? Só algo que você comentou, né? E é a minha realidade aqui hoje. Primeiro agradeço aí a aula, né? Uma aula muito fera, muito boa. E também, né, todo o pessoal que está participando aí também, é muito conhecimento, né? Algo assim que dá para, né, para aprender e a tendência é ser prático, né? Não ficar só na teoria. Mas o que eu quero dizer, eu quero ser breve, né? É que você citou, né, a ideia do seu Miyagi ali, do Karate Kids, né? Eu acredito que todos que estão participando já assistiu, ou se não assistiu, assista. É um
É um filme que eu, na minha adolescência, eu lembro que era ali um menino que queria aprender, né, com o seu mestre, para poder, né, ser bem sucedido, né, no seu futuro. E aonde eu moro, né, na Tailândia aqui, tem, né, os templos budistas e como isso é muito forte aqui, né? É o menino ali desde pequenininho que vai para o templo e aonde, né, o monge, né, já no monastério já o aguarda e aí ele tem o dormitório, tem a sua rotina, sua a sua dinâmica de vida e isso eles investem muito forte, né? Então, assim, aqui na minha cidade foi inaugurado uma faculdade, um college, né? Uma faculdade budista, né? Eu até passei na frente esses dias, vários adolescentes e jovens entrando. Eu não cheguei a entrar ainda, né? Ainda, talvez eu vou entrar por curiosidade, queria ver como é que é lá dentro. Mas é algo, assim, que você citou e assim, eles moram dentro do templo, né, tem todas as suas atividades diárias, né, algo assim que foi citado, a convivência, né, a convivência de um se submetendo ao outro, né, a questão do aprendizado, e, na, então é isso que eu queria complementar, né, que isso é muito forte aqui, então mas o que eu vejo para os nossos dias é que a gente, assim, que quer ser discipulado, né? A questão é muito forte de eu ter humildade e submissão, né? A quem você quer, com quem você quer andar junto, né? Isso não quer dizer que vai ser sempre bom, né? Vai ter os momentos ali que tem que apertar os eixos mesmo e consequentemente, você vai ser bem sucedido, né? Então, o que eu vejo hoje, né, toda a minha carreira cristã, servindo a Deus e andando com pessoas, é ter um coração submisso e ter muita humildade, né, na convivência, no dia a dia, né. Então, era isso que eu queria complementar e compartilhar. Glória a Deus. Tipo Daniel San, mestre Miyagi. O discipulado verdadeiro não há quem pague. Isso aí. Alguma pergunta? Você que tem coragem de meter a sua carinha aí no Zoom, ou digita aí que os nossos secretários traz aqui para mim e faz ao vivo. Vamos lá. Libera o mic e vem. Quando você liberar aí e começar a falar, você aparece na tela. Agora é a hora, sempre no finalzinho, aquela coisa que tava, ou aquele comentário que quase explodiu no meio da aula, porque daí a gente grava a aula e no finalzinho fica esse tempo aqui. Uma das coisas que me chama a atenção, assim, é ver que o discipulado, ele é se visto como algo muito natural, né? Então, quando Jesus, ele se reporta, aquele que vem e me segue, ele já começa a dar as suas orientações, e ali começa a ser uma caminhada diária, né? Então, hoje você vê coisas sendo muitas das vezes forçada, mas o mais importante ali que a gente vê é que não tem a convivência, né? Só tem a cobrança. Isso. E Não tem como. Não tem como nascer uma relação comprometida como discipulado sem convivência, né? Isso. E você percebe que tem apenas a cobrança. Então, a convivência, ela deixa a desejar, né? Então, isso é a minha... E aí nem conhece, né? Nós vamos trabalhar discipulado como paternidade, o pai cobra, mas ele conhece o filho. E aí ele sabe o que cobrar do Davi não é igual ao Samuel, o princípio é o mesmo. Só que a idade, as características, o talento, os dons, e aí comparar um filho com outro. Então, às vezes, nós estamos colocando aquele curso, né? Que é passar uma navalha. Não. Cada um é cada um. Por isso que é uma relação pessoal, um acompanhamento individual. Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma dúvida? A aula foi muito boa ou foi muito ruim? Quando não tem pergunta, e eu quero crer que é muito boa, mas só que eu sei que não sou tão bom assim.
A pergunta seria ali, DH, quando você citou ali convivência, conteúdo e acompanhamento. Meio que o conteúdo ali, ele entrou num ensino e fazer. E talvez ali, daí você pegou os textos, Atos 1, né? Depois você falou de 1 Pedro, Hebreus 5:12 ao 14. A minha dúvida ali não chega a ser uma dúvida, mas mais para mim poder escrever aqui com um pouco mais de clareza. Esse acompanhamento, como que você pode dar algum outro exemplo? Nós vamos tratar, nós vamos tratar isso, mas é isso, é você saber assim, ó. Você tem que andar junto, é você saber quando que a pessoa precisa de leitinho, quando ela é andar junto. Claro que vai ter encontros, você vai dar um livro, você vai ver que a pessoa está com dificuldade financeira. Você vai sentar com ela, vai dizer quanto que, né? Você começa na jornada a identificar as áreas. Então pense num treinador. Ele começa a ver, esse cara chuta bem de esquerda, mas a direita dele, esse cara tem velocidade, mas ele é meio afobado. A bola toda hora ele se perde na linha de fundo. Então você começa é um conteúdo que nós falamos ali adequado à realidade do discípulo. Então você olha e fala, agora é hora do leitinho, agora é hora do alimento sólido, agora é hora de cobrar, agora é hora de encorajar, agora é hora de curar. Se a pessoa tem uma ferida, ela tem que ser, entendeu? Por isso que tem que ter convivência. Eu não posso chegar do nada e aí, pá, até a pessoa se abrir, então Deus vai te dando chaves do coração. Então na jornada você vai vendo o que ela precisa e vai levando ela ao crescimento. Não é deixar ela na mesma situação. De lá para frente a gente vai tratar os 3C do discipulado, aí nós vamos tratar bem como que esses níveis vão se desdobrando. Mas é um conteúdo teórico e prático. Você leva ela, você mostra. Como que você ensina um pai a ser pai? Mostrando como que você ensina casamento. Você mostra na Bíblia, mas mostra o teu casamento. Então é essa caminhada, né? Essa jornada. Entendeu? Foi o que Jesus fez. Como que ele ensinou o serviço? Pegando uma toalha, lavando. Eles viram a vida inteira, Jesus sendo menor. Jesus dando a glória pro Pai. Jesus sendo manso e humilde de coração. Então é assim que você. Então por isso que precisa andar junto. Tem que ter pele. Quem mais, pessoal? Uma pergunta, um comentário? Nenhuma pergunta no chat? Nenhum comentário no chat? DH, aqui é o John. A Deb está dizendo assim, é importante ter esse discernimento de discipulado. Infelizmente, existe muita imposição de que precisa ter um discipulador. E isso tem gerado muitas pessoas feridas, pois os discipuladores estão despreparados e só querem impor e não caminhar. Muito boa e importante a aula. Então, essa é uma introdução e é exatamente isso. O problema é chamar de leite aquele negócio que nós põe na caixinha. O leite sai lá da teta da vaca. Então nós temos que voltar para o discipulado bíblico. Então, primeiro, se impõe já não é discipulado. Né? Então, às vezes, irmãos, é melhor a gente falar assim, consolidador. O que você é, irmão? Sou um consolidador. Sou o cara que vai colocar o peixe dentro. O peixe foi pescado. Pregou o evangelho. Vamos botar ele dentro do negócio com gelo para ele não fale que é um discipulador. Senão você deixa a palavra sem o real sentido dela. O discipulado é uma relação consciente e comprometida entre aquele que chama. Então o cara nem entendeu que é ser discípulo de Jesus. Como é que ele vai submeter o DH, comedor de arroz e feijão? Ele só vai submeter o DH se ele já submeteu a Jesus e se ele vê, né, Paulo falou assim, de meus imitadores começou de Cristo. Nós vamos tratar tudo isso. Então isso aí, Deb. O problema é colocar as coisas no seu lugar. Senão a gente tá chamando, aí a pessoa fala, esse negócio discipulado não funciona. Nós vamos ver que funciona. Foi assim que esse evangelho chegou até aqui. Lembra da pergunta? Quantos discípulos você já fez na caminhada cristã? Não é quantos views nós temos no YouTube, não é quantas pessoas nós temos na cadeira. A grande comissão é ir de fazer discípulo. E você teve um discipulador? De verdade. Um irmão maduro que cuidou de você, te desenvolveu, te mentoreou. E hoje você pode reproduzir isso na vida de outro. Quem mais, John? Em DH. Pode falar pro João. Lembrando agora, vocês falando, eu lembrei do André, né? André, quando a multiplicação de pães, né? Enquanto muitos discípulos ali estavam, né, tentando
ver com quanto dinheiro eles iam fazer. André sabia o que o mestre queria fazer, o que o seu líder queria fazer, né? E ele olha pro lado e fala assim, cara, eu não posso ajudar, mas eu sei quem pode. E chama o menino. Por quê? Porque o André andava tão próximo de Jesus, eles, os 12, né? Que ele sabia o procedimento, aquilo que Jesus queria fazer naquele momento, que Jesus queria matar a fome. Então, o discipulado, ele faz isso, né? Faz com que a gente perceba, né? Qual é a forma da gente agir com as pessoas, entendeu? Então, assim, ó, vamos dar um exemplo. Por exemplo, estou dando canátulo aqui, minha filha, e às vezes ela precisa de alguma coisa. Então, o discipulado faz com que eu perceba, né? A hora de eu dar isso para ela, o momento, se vai ser agora, se vai ser daqui 2 anos, porque a gente vai entendendo, vai sondando o coração, né? Vai sondando o coração e a gente deixa também com que as pessoas sondem o nosso coração, né? Porque vai se gerando o relacionamento, a amizade verdadeira. As pessoas vão se conhecendo, né? É como você fala do relacionamento do purê de batata, né? Vai andando tão junto que vai sendo aquela transferência de coração, né? Eu vejo explorar dessa forma, entendeu? A aprendizagem, da maturidade, vai conduzindo, vai crescendo todo mundo junto, sabe como é que o outro vai proceder nas atitudes, quando a pessoa erra, quando a pessoa acerta, e fala, puxa, cara, esse cara tá nesse nível, tá naquele nível, entendeu? Sim. Não tem como ter relacionamento e não conhecer um ao outro, né? E aí o conteúdo pode ser aplicado com autoridade, propriedade, né? Glória a Deus pro João, isso mesmo. Mais alguma coisa aí, John? Então eu estou lendo aqui os comentários dos irmãos que estão um pouquinho mais acanhados. A Jaqueline está dizendo assim: no geral, discipulado é conhecido como a cartilha que tem alguns tópicos que se julgam importantes. Aula muito boa. Aí a pastora Ângela colocou aqui uma pergunta: e quem não tem ou não teve um discipulador, pode discipular? Nunca é tarde para. É aquilo que eu falei. Nós vamos falar um pouquinho na frente sobre o discipulado vertical, que é ser discípulo de Jesus, claro. E você às vezes aprendeu, desenvolveu, foi um pioneiro. E pode sim. Mais importante agora, com certeza, se a gente não tem alguém, Mano Brown, eu tenho um show de stand-up que eu falo o Evangelho segundo Mano Brown, né? Ele diz assim, sozinho você não aguenta. Quando a gente não teve alguém, provavelmente tem áreas da nossa vida que ainda não foram tocadas. Então é importante a gente pedir para Deus, orar, encontrar alguém para que possa tocar em áreas. Mas isso não quer dizer que eu tenho que chegar num nível 33 do grau do Rogate, aí eu posso. Não. Com certeza, se é crente, a vida que Deus está fazendo em mim eu posso reproduzir. Só que é necessário ter alguém. É necessário encontrar. Por quê? Para que eu possa também ser tocado em áreas, ter vitórias, desenvolver. Está ligado muito ao senhorio e à santificação. Claro, mas o importante, né? É a mesma coisa dizer que quem não é pai não pode ensinar uma criança. Não, claro que pode. Só que a autoridade de quem é pai, poder dar um conselho, poder, entendeu? Então pode sim. Mas se eu não tive, nunca é tarde para encontrar. Ok? Nós vamos ver aí para frente como que isso nasce, como isso é natural, como isso é precioso. Vamos lá, acanhados, estamos indo para a reta final. E outra coisa que a Jaque falou, irmãos, não tem nada de errado naquela. Eu, por exemplo, quando eu dava o projeto Alma na nossa igreja, que eram as primeiras missões. Isso é um ótimo curso para consolidação, primeiro passo na fé. Não está dizendo jogue fora isso, vamos falar na próxima aula. Está dizendo, só não chame isso de discipulado, senão você está dizendo quando a pessoa fizer as 14 lições, foi discipulada. E aí você vai achar, não, mano, foi consolidada. Pastoreio, ir lá visitar, de vez em quando apagar um incêndio, show de bola, tem que ser feito. Mas se a pessoa recebe e ela quer mais, ela será discipulada. Lembra? Alcançar, conectar, transformar. E ela reproduz, servir. Mais algum? Estamos indo para o finalmente? Ou você entra aí ao vivo agora? A Daisa está dizendo assim, na verdade está fazendo uma pergunta. É o discípulo que pede ou mostra o interesse de ser cuidado ou o discipulador que convida? Não tem uma regra, isso é igual falar assim, quem chega, é o homem ou a mulher?
Depende da tua educação, da tua língua. Cara, tem hora que o cara chega e fala. Só que uns chegaram para Jesus e falaram, mestre, te seguirei. Levaram uma invertida, vamos estudar tudo isso. A maioria ele passou e falou, vem e me segue. Uns não quis, outros largando tudo seguiu. Não tem uma regra, existe uma fome. A regra geral é ser chamado. Né? Mas nós não somos judeus, nosso contexto é outro. Dificilmente você vai estar aqui e vou dizer, só que é nessa relação que você vai vendo. Né? Então, se você tem sede, fome, você vai se entregando ao pastoreio. Chega uma hora quando. Sabe o que acontece, irmãos? Naturalmente, quando vocês vão conversar sobre tal de discipulado, você já está sendo. É igual mulher e homem. Quando eu fui falar para a Vivi, ela já estava gostando de mim, eu gostando dela. Só um louco vai assim na loucura, assim. Você já está ligado o que está rolando. Entende? Aí quem vai chegar? Então, é um coração se converter na outra. Nós vamos ver tudo isso. Não é algo. Nós temos que tirar da nossa cabeça essa formalidade. Oi, tudo bem? A partir do dia 18 de agosto, quero te fazer um convite para ser discipulado. Isso aí já vai dar problema. Deixa acontecer. Então você começa num PG. Vamos falar da nossa aplicação. Você começa a se envolver, você começa a pedir ajuda, essa pessoa começa a te aconselhar, te dar um conteúdo, começa a passar da. Quando vê, você tá assim, quando vê, você fala, cara, essa pessoa tá me dando. E aquele outro começa a ver assim, essa pessoa tá aberta. E aí essa relação de compromisso, ela começa a se transformar numa jornada. Vamos lá? Se tiver mais uma no chat, mais uma ao vivo. Aí nós vamos encerrando. Glória a Deus, hein? Primeira aula. Semana que vem, 7:50. Tem chamada. E no dia 22, grande sorteio, hein? Do box. Os 4 evangelhos. Comentado. Fechou? Nenhuma pergunta? Ninguém quer entrar ao vivo aí? Então vamos encerrar, irmãos. Fechou? Então agora você está matriculado na escola Capacitano. Não falte, tá? É admissível uma falta, 2 faltas, você perde o módulo. Ah, pastor, eu não vou poder assistir? Assiste. Mas no final, mestre Diogo vai fazer os certificados online ali. Aí você não vai ter a conclusão. A ideia é você ir guardando. Tem um caderno só do Capacitano. Vai colocando as matérias, data, para que você possa ir fazendo o teu histórico escolar. Tá bom? Então, irmãos, glória a Deus, tá? Hoje nós estamos ajustando. Pastor, oi. Tem um último comentáriozinho aqui para fechar. Logo que você começou a falar, a pessoa mandou aqui, é a Maiara. Tá dizendo assim: às vezes temos relacionamentos que não são intitulados como discipulado, mas que Isso. deveriam ser reconhecidos como tal. São pessoas que acrescentam na nossa vida. É isso. Por isso que a gente tem que não ir para os extremos. Nem aquilo que tem que formalizar tudo, mas também andar solto. Chega uma hora que você fala, cara, essa pessoa... Porque, irmão, nós vamos ver aqui para frente que o que as pessoas querem é ser cuidado e desenvolvido. Não precisa ser pelo pastor Silas Malafaia. Claro, tem umas pessoas que falam, quer tirar uma foto. Não precisa ser com o super pastor. Não precisa ser com o DH. Eu sempre vou ser teu pastor, mas e se você tem um ótimo líder de PG? Se você tem um irmão maduro, nós vamos ver tudo isso. Nós temos que mudar a nossa cabeça. É você pegar e perceber e dizer, pô, essa pessoa tem feito isso. Eu vou me submeter mais. Eu vou aí por vontade espontânea. Isso mesmo, Maiara. Glória a Deus. Irmãos, 9h43, então sempre capacitando, pega esses últimos 20, 30 minutos. Próximas aulas vocês vão pegando bem o ritmo. 7:50 o link. Segunda-feira que vem tamo junto. Se você tem alguém que estuda, trabalha, manda uma mensagem pessoal que o Adriano vai disponibilizar. Ela tem 3 dias e aí ela recebe, mas ela tem que se inscrever do mesmo jeito, ela recebe presença, tá bom? Que Deus abençoe vocês, essa foi a primeira aula, cada dia. Esse ano temos muitas matérias, vocês viram lá as matérias? Então nós vamos ter
Introdução à escatologia, sinais do tempo do fim, mordomia cristã, administração final. Meu irmão, vai ser coisa linda. Não perca, tá bom? Amanhã, 6 horas da manhã, tamo junto na oração, no Maná. Eu amo a tua vida, tá bom? Obrigado por você estar junto, obrigado por você entender a proposta da igreja e que Deus possa te abençoar. Nunca se esqueça, a igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja é nós. Beijo!